Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Para aqueles que andam na escuridão, onde a beleza e o perigo são dois lados da mesma moeda. Nota da autora. Olá, cara leitora! Belo Veneno marca o início de um novo e empolgante mundo do Rinaverso e pode ser lido como uma história independente. Se você nunca leu meus livros, talvez não saiba que costumo escrever histórias mais sombrias que podem ser intensas, desconcertantes e até perturbadoras. Minhas personagens e suas jornadas desafiam os padrões sociais e não são do gosto de todo mundo. Belo Veneno aborda temas como consentimento não consensual, consensual não com, consentimento ambíguo, dub com e primal play. Também há cenas de violência explícita e de trauma relacionado a um acidente de carro. Por favor, leve possíveis gatilhos em consideração antes de mergulhar na leitura. 1. Dália. A vida como eu a conhecia foi destruída em pedacinhos tão pequenos que mal consigo reconhecê-los. O lado bom? Não tenho nada a perder, ninguém para quem voltar. Nenhum lugar para chamar de lar, ou seja, não há nada entre mim e o caminho sanguinário que tracei com tanto cuidado. Meus dedos tremem contra o plástico liso do assento da arena enquanto me escondo. Meus músculos queimam, e os joelhos estão bombos, rangendo por estar agachada há mais de 20 minutos. Uma rajada de ar gelado me envolve, congelando o suor nas minhas têmporas e no buço. A verdade é que eu não deveria estar aqui, e não estou falando apenas da posição em que me encontro, mas do lugar como um todo. Com certeza eu não deveria ter colocado os pés em Greystone Ridge ou no campus da Universidade de Greystone, também chamada de GU. E mais importante ainda, eu não deveria estar me esgueirando pela famigerada Vipers Arena, sede do prestigiado time de hóquei da universidade, os Vipers, que acabou de vencer uma partida espetacular. Acabou de vencer é só modo de falar, porque o jogo terminou faz horas e todo mundo já foi embora. Menos eu. E os 3 jogadores lá embaixo. O baque do disco batendo nas margens da pista chega a meus ouvidos. O deslizar das lâminas no gelo compõe uma sinfonia de violência crua. Espio por entre as cadeiras azul escuras, prendendo a respiração apesar dos barulhos intensos que ecoam pelo local. A arquibancada da Vipers Arena, com capacidade para mais de 10.000 pessoas, sobe em um ângulo íngreme, proporcionando uma vista vertiginosa e de tirar o fôlego do rink abaixo. Ainda consigo ouvir o rugido da multidão como se fosse uma força física, reverberando pelo meu peito em ritmo constante. As palmas e os cantos da torcida que ricochetearam pelas paredes mais cedo, atingindo um crescendo ensurdecedor, parecem fracos se comparados ao treino acelerado e barulhento dos 3 jogadores. Ou será que devo dizer, encontro? Tenho um vislumbre da palavra Vipers estampada do outro lado do rink, enquanto o gelo brilha sob as luzes ofuscantes, tingindo tudo de um azul pálido. O som dos patins raspando o gelo me deixa arrepiada, e acompanho as manobras impiedosas dos jogadores. Durante minha pesquisa, assisti aos Vipers dominarem a arena incontáveis vezes, então consigo reconhecer quem está com o disco sem nem olhar o número da camisa. Alguns chamariam de obsessão, e talvez seja mesmo, mas se pode me ajudar a chegar mais perto do time, serei uma fã obcecada. Uma baba-ovo. Ou seja lá qual for o termo para dizer que sou especialista nesse ninho de cobras. Abaixo mais a aba do boné para cobrir o rosto, mudo o peso de um pé para o outro e encosto a testa suada no espacinho entre 2 cadeiras. Eles são tão rápidos, tão cruéis e tão implacáveis nos lances que quase viram borrões em uma dança de deslizes cortantes. Quase fico vesga tentando acompanhar os movimentos. Eles estão alternando a formação, jogando em 2 contra 1, provavelmente para treinar a sincronia impecável no ataque que foi tão elogiada mais cedo. Provavelmente os 3 jogam tão bem juntos porque depois que todo mundo vai embora, eles voltam ao rink. Ouvi boatos de que esses encontros noturnos são frequentes e tive que ver com meus próprios olhos.
Por isso fui ao banheiro, esperei lá dentro até o lugar esvaziar e depois voltei escondida para a arena, me enfiando atrás das cadeiras no canto, perto do gelo, mas fora do campo de visão dos jogadores. Só que tive que ficar em silêncio absoluto, porque aqui dentro qualquer barulhinho ecoa. Os três param no meio do rink, batem os tacos uns nos outros e os jogam no gelo. Que defesa de merda! O número 71, Jude Callahan, é o primeiro a tirar o capacete e sacudir os cabelos encharcados, jogando-os para trás como um cachorro. Ele é o mais alto e o mais forte dos três, com uma altura impressionante de 1,95 m, e também é a definição perfeita de problemático. Jude é o ala direita mais temido da liga universitária. Os atacantes adversários pensam duas vezes antes de entrar na zona dele, e a defesa simplesmente não dá conta de seu tamanho colossal e sua energia descontrolada. Jude tem sérios problemas de raiva e escolheu o hóquei justamente para poder descer a porrada nos outros. Todo mundo sabe disso, e qualquer um que sonhe com uma carreira no esporte aprendeu a não ficar no caminho dele. O número 13, Preston Armstrong, arremessa o capacete na nuca de Jude. Sua voz grave ressoa na arena vazia com uma pitada de sarcasmo. Bater de frente com o adversário não é uma estratégia de defesa. Você teria sido penalizado por isso. Como sempre. Para de prejudicar o time. Preston costuma ser chamado de príncipe da liga, talvez por causa do rosto absurdamente bonito, o cabelo loiro claro feito areia sempre impecável e os olhos verdes da cor do mar do Caribe. Apesar da aparência refinada e dos modos elegantes, é conhecido por ser a cobra mais cruel dentro e fora do rink. Sua beleza é só mais uma ferramenta que ele usa para alcançar seus objetivos, quaisquer que sejam. Apesar da minha pesquisa extensa sobre Preston, ainda não descobri muito sobre sua personalidade, e duvido que os colegas de time suspeitem do que ele é realmente capaz. Enquanto Jude é um amontoado de músculos que sempre age sem pensar nos outros, Preston é calmo, calculista, mas mesmo assim há algo ainda mais sombrio nele. De qualquer forma, se eu tivesse que escolher entre os dois, ficaria com o segundo. Jogos mentais, eu aguento. Difícil é ter estômago para a violência imprevisível de Jude. Como se estivesse seguindo a deixa, Jude se lança contra Preston com tanta força que os dois batem nas bordas da pista com um estrondo. Perco o fôlego quando Jude se senta em cima de Preston como se ele fosse uma cadeira. O que você disse, seu pau no cu? A cabeça de Preston bate nas bordas. Mesmo sem capacete, o baque ressoa no meu peito. Eles se agarram pela gola da camisa e Jude tenta erguer Preston, provavelmente para jogá-lo do outro lado do rink, feito um Neandertal. Preston, embora não tão corpulento nem tão alto quanto Jude, ainda mede cerca de 1,90 m e não abaixa a cabeça para o colega. Ele gira Jude com agilidade, o derruba no gelo e enfia o cotovelo na garganta dele. O número 13 sorri ao falar bem perto do rosto do 71. Eu disse que você prejudica o time, seu pau no cu. Aprende a controlar essa força animalesca. Parecer um animal é uma coisa, mas se comportar feito um é demais, não acha? Retiro o que disse. Não tem a menor chance de eu encarar Preston. Não sei se ele vai soltar o brutamontes ou se vai sufocá-lo até a morte com um sorriso no rosto. Quase perco o equilíbrio e revelo meu esconderijo ao ver a cara de Jude passando do vermelho para o azul em questão de segundos. Ele se torna um borrão quando Jude chuta Preston, e os dois começam a rolar no gelo como ursos polares. Sem capacete. O terceiro jogador, o número 19, suspira ao tirar o capacete, revelando o cabelo castanho escuro, bagunçado e úmido, e a testa franzida entre as sobrancelhas grossas. A briga entre Jude e Preston passa a ser pano de fundo quando meus olhos se fixam no capitão e central dos Vipers. É como se mãos invisíveis apertassem minha garganta. E o pior, não é a primeira vez que ele rouba minha atenção. Por algum motivo meus olhos sempre acabam se voltando para Kanye Davenport, e não consigo entender por quê. Sim, ele é bonito, provavelmente o mais bonito dos três. Enquanto Jude tem traços angulosos e Preston parece um príncipe, Kanye tem uma beleza inquietante. O maxilar quadrado e bem definido lhe dá uma aparência naturalmente imponente. O cabelo em geral arrumado agora está todo bagunçado, e ele passa os dedos por entre os fios, deixando-os com um ar desleixado porém elegante. Com 1,93 m, também é alto, mas não tão ameaçador quanto Jude. O porte atlético e magro combina com o papel de jogador dominante no gelo. O corpo foi esculpido para combinar força e agilidade, e os movimentos controlados demonstram sua liderança nata. Kanye tem uma postura confiante, sempre ereta e serena, com um ar de autoridade.
No entanto, seus olhos azuis são tão pálidos, tão inexpressivos, que lembram mais os de um lobo do Ártico do que os de um ser humano. Penetrantes, frios e indecifráveis. Apesar da calma exterior, há um perigo à espreita. Ainda assim, ele é a única opção segura do time. Kanye é um capitão responsável, um líder forte e o único que acalma os colegas quando eles saem do controle. Também é o único jogador veterano com uma personalidade mais ou menos normal. Bem, tão normal quanto esses babacas podem ser. Ele ainda faz parte daquela organização doentia que nenhuma pessoa comum escolheria por vontade própria. Lança um olhar para o anel de obsidiana preta no dedo indicador da mão direita dele, que não brilha sob a luz. Não consigo ver bem daqui, mas sei que tem uma rosa dos ventos gravada em cima, o símbolo da família dele. O anel é a prova dos seus laços monstruosos. Ele desliza até os outros dois e se enfia no meio, interrompendo a briga à força. Preston se levanta de um pulo e começa a patinar em círculos, o ritmo e a expressão afrontosa provocando sem que ele precise abrir a boca. Jude tenta se soltar de Kanye, e sua força, combinada com a sede de violência, cria uma aura invisível ao redor dele que me dá calafrios. Chega! Kanye o empurra. O gesto parece casual, mas não é. Ninguém empurraria um brutamontes como aquele com tanta facilidade. Mas Kanye é assim. Ele faz parecer fácil até o que está longe de ser. É só isso que você consegue, grandalhão? Preston inclina a cabeça e faz um bequinho para Jude, feito uma criança inocente. Que decepção! Seu filho da Jude se lança para cima dele. Kanye estende os braços e acerta os dois ao mesmo tempo com um soco no estômago. Eu disse chega. Guardem a energia para o rink. Vou quebrar esse rostinho bonito para ele parar de falar merda, Jude rosna. Acabar com a minha cara não vai me impedir de te comer na porrada. Preston abre um sorriso largo. Só vai mostrar seu complexo de inferioridade. Está com inveja da minha cara, seu merda? Da sua cara? Jude solta uma risada debochada. Cara de quê? De doente perturbado? Como se ninguém nunca tivesse me dito isso. Mas olha, posso indicar um bom cirurgião plástico. E um neuro também, para ver se dá jeito na sua personalidade cagada. Só se a sua passar pela mesma cirurgia. Que blasfêmia! Minha personalidade é maravilhosa. Já a sua gira em torno dos seus traumas com a mamãe. Preston faz um biquinho. Eu vou te enterrar vivo. Jude avança, e Kanye usa o corpo para absorver o impacto, e ainda assim é arrastado para trás. Presidente, Kanye o encara. O clima muda sem que ele precise dizer mais nada. Preston dá de ombros. Que foi? É divertido provocar ele. Além disso, ele precisa gastar energia para conseguir dormir. Igual criança. O que foi que você disse? Pergunta Jude em um tom sombrio. Tá vendo? Preston ergue as mãos como se mostrasse ter razão. Guarda os insultos para o jogo, diz Kanye. Deixa eu pensar. Preston bate o dedo no queixo. Eu me recuso. Kanye suspira como se já esperasse por essa resposta. Usou essa sua pentelhação para fazer o jogador ser penalizado? Acho que sim. Disse que a mãe dele tá deixando o técnico comer todos os buracos frouxos dela pro cara manter um jogador medíocre feito ele no time. Que doente. Por isso ele quase te matou e ainda sofreu uma penalização de 5 minutos. 2 vezes, diz Kanye em um tom preocupantemente calmo. Você nem precisa se esforçar para ser irritante. Pois é, né? Preston sorri. Não foi um elogio. Ela deixou? Pergunta Jude, parecendo ter esquecido a promessa de matar Preston. Deixou o quê? A mãe. Deixou o técnico comer todos os buracos dela pelo filho? Pergunta Jude em um tom enigmático e Kanye o observa com atenção, como se procurasse algo, embora eu não consiga identificar o que. Sei lá. Provavelmente? Que diferença faz, desde que o boato tenha cumprido o propósito? Preston solta um suspiro. As pessoas são tão fáceis de manipular que está ficando chato. Jude tira as luvas e as arremessa no rosto de Preston. Ele franze o nariz. Zero civilizado como sempre, Callahan. Meu olhar se fixa no anel preto no indicador de Jude. É parecido com o de Kanye, mas o dele tem o símbolo da própria família, um caduceu envolto em espinhos. Preston também tem um, com o símbolo de um sol e uma lua crescente. Não estavam usando durante o jogo, provavelmente por causa das regras. Devem estar com eles agora porque estão treinando só os 3. Talvez não queiram ser vistos sem a prova da lealdade deles. Ou do poder que exercem neste lugar. As pessoas acham que Greystone Ridge é uma cidade próspera no nordeste dos Estados Unidos, onde história e riqueza se misturam perfeitamente à ambição moderna. O centro da cidade oferece uma combinação de cafés sofisticados, lojas de grife e marcos históricos ladeando ruas de paralelepípedos.
As pessoas também pensam que a Universidade de Greystone, nos arredores da cidade, é uma instituição de prestígio, conhecida por formar gênios acadêmicos e atletas de alto desempenho. Sua arquitetura histórica resistiu bem à passagem do tempo e combina com o entorno. Apesar de ter programas renomados nas áreas de negócios, direito, ciências e medicina esportiva, seu maior orgulho é o hóquei, que virou um verdadeiro berçário de futuras estrelas da NHL. O corpo estudantil mistura herdeiros ricos, como Kanye, Judy e Preston, e bolsistas ambiciosos, atraídos para Greystone por suas conexões e prestígio, como eu. O que as pessoas não sabem, no entanto, é que por trás dessa fachada bonita a universidade esconde uma influência sombria, a Vencor, a sociedade secreta ligada às famílias fundadoras da cidade e da própria instituição. Aqui o poder não é apenas conquistado, é manipulado e passado de geração em geração. Cada canto do lugar tem murmúrios do poder das famílias de elite que moldaram a cidade. Os Davenport, os Callahan, os Armstrong e os Osborne vivem em uma comunidade fechada chamada Ravenswood Hill, nos arredores da cidade, em uma floresta alta e enevoada. Atrás dos portões de ferro, as mansões isoladas refletem um legado de influência e controle sobre a área. As estradas que levam a Ravenswood Hill são ladeadas por carvalhos imensos e sistemas de segurança ocultos, criando uma atmosfera de exclusividade e mistério. O lugar sempre foi território proibido para não moradores, por isso tenho que me aproximar desses três na faculdade. Na verdade, de um deles. Kanye é minha melhor chance. Não acho que ele seja idiota a ponto de cair na minha lábia, mas pelo menos é um pacifista. Nas últimas semanas assisti a vários jogos dele, ao vivo e online, pode me chamar de stalker, e nunca o vi ser violento. Nenhuma vez. O que é quase um milagre em um esporte de contato como o hóquei. Inclusive, ele é especialista em apartar brigas. Nunca perde a compostura e transmite autoridade até pela tela. Deve ser por isso que ganhou a braçadeira de capitão com tanta facilidade. Eu preferia não me aproximar de nenhum dos três, mas preciso. Então terá que ser Kanye. Vai convidar alguém desta vez? Pergunta Kanye a Judy patinando em direção ao banco. Não, responde Judy, sem olhar para trás. Tem certeza? Tenho. Me deixa, porra. Judy deixa o rink e segue em direção à passagem para os vestiários, sumindo de vista. O zumbido mecânico das máquinas de gelo toma conta do silêncio. Kanye encara Preston por alguns segundos pesados. E você? Estou pensando. O esperado é que você escolha e traga alguém para a iniciação, presidente. Você não falou isso pro Judy. É melhor ele não trazer. Ele obrigaria uma qualquer a vir, e não queremos lidar com essa confusão. Você é diferente. Use suas habilidades de persuasão. Quer dizer, de manipulação. Da última vez que fiz isso, ela não quis beber meu sangue. Quase matei a garota antes de ela ser expulsa. Ele franze a testa. Como alguém pode se recusar a beber o meu sangue? Basta ser uma pessoa normal? Diz Kanye, exatamente o que eu estava pensando. Sério, talvez esse cara só esteja na Vencor porque nasceu em uma das famílias fundadoras. Porque claramente não é o lugar dele. E você? Pergunta Preston, erguendo a sobrancelha. Já está tudo resolvido. Se preocupe com você, não comigo. Resolvido? Isso quer dizer que ele já tem alguém em mente? Eu deveria ter me infiltrado na vida dele e ter sido esse alguém. Há pouco tempo, me inscrevi para estagiar com o médico do time, e o processo seletivo ainda não terminou. Um colega disse que era impossível aceitarem uma garota e ainda se gabou dizendo que ele, sim, seria perfeito para o cargo. Se ele estiver certo, minhas chances de me aproximar do time estão menores do que nunca. Eu poderia me candidatar a assistente da gerência administrativa ou até me oferecer como voluntária. Mas nada é garantido quando se trata de um time popular como os Vipers. Resolvido, é? Repete Preston com um tom malicioso. Vai para casa, Armstrong. Pode deixar, capitão. Preston bate continência sarcástico com um sorriso sádico e patina para longe. Hora de afogar o Callahan no chuveiro. O silêncio toma conta da arena. Kanye permanece parado no centro do rink por alguns segundos e depois começa a recolher os discos espalhados e os guarda no compartimento certo. Minhas pernas doem por ficarem tanto tempo na mesma posição, e sei que se não sair logo, vou cair e revelar minha presença. Mordo o lábio e continuo imóvel. Vou sair depois de Kanye. Não tem chance de eu conseguir passar despercebida enquanto ele ainda estiver por aqui. Para de ser certinha e anda logo. O barulho dos patins se mistura ao das máquinas de gelo, e eu me distraio massageando as pernas, então não percebo que Kanye patinou até o meu lado das arquibancadas. Quando ergo o olhar, ele está parado bem em frente ao meu esconderijo.
O frio congela minha espinha, e o ar fica tão gelado que respirar chega a doer. Na quietude opressora, a voz calma de Kanye ecoa pela arena vazia. Pode sair agora. Me encolho ainda mais, torcendo, não rezando, para que ele esteja falando com outra pessoa. Alguém corajoso, ou idiota, o bastante para se esgueirar pela Vipers Arena tarde da noite. Eu sei que você está aí. É melhor sair agora enquanto sou só eu. Não posso garantir que os outros vão ser tão compreensivos. 2. Dahlia. Meu coração bate tão forte que parece prestes a sair pela boca. Com as mãos cobertas de suor, aperto o encosto da cadeira. Nem todo o ar gelado do mundo seria capaz de apagar o incêndio no meu ventre. As palavras de Kanye ecoam no meu peito em vez de pela cabeça, e eu paro de respirar. Sim, a intenção era conhecê-lo oficialmente. Mas não assim. Eu tinha vários planos em andamento para fazer o encontro parecer natural e crível. Ser flagrada em um dos momentos em que os estou espionando não é nenhuma das duas coisas. Talvez, se eu sair correndo, consiga escapar. Eu dou tanto medo assim? Juro que não mordo. O tom de diversão na voz dele interrompe meus pensamentos. Meu Deus, por que essa voz grave e rouca parece saída dos meus sonhos mais sombrios e deliciosos? Ele parece relaxado, convidativo, até. Talvez seja por isso, ou talvez seja porque minhas pernas não aguentam mais meu peso, mas resolvo aproveitar a oportunidade. As chances de ter um momento a sós com Kanye Davenport são sempre mínimas. Ele vive cercado de gente. O tempo todo. Em todos os lugares. Em qualquer lugar. Ele é o campo magnético que atrai as pessoas. E eu sou as pessoas. As pessoas são eu. Soltando o fôlego, me levanto devagar. Meus joelhos doem, e as pernas estão dormentes. Com um movimento rápido, tiro o boné e ajeito o cabelo até que as ondas castanhas que vão até meus seios fiquem comportadas. Minha irmã Violet me disse que a primeira impressão é a que fica, e odeio não estar mais produzida para o encontro que venho planejando há semanas. Mas pelo menos passei um pouco de maquiagem mais cedo e estou usando uma calça jeans que valoriza minhas curvas e uma blusa bege que contrasta bem com o tom oliva da minha pele. Sim, eu poderia estar melhor, mas também não é o fim do mundo. Este momento vai definir o sucesso ou fracasso do meu plano. Respirando fundo, olho para baixo. Quase tinha esquecido como Kanye é lindo sem nem se esforçar. Quase. Ele está encostado nas bordas baixas da pista, de braços cruzados, o taco pendendo da mão, parecendo ao mesmo tempo inquietante e indiferente. As impressões contraditórias que ele passa me dão calafrios. O uniforme de hóquei azul escuro aumenta o ar de ameaça de sua figura já imponente. Apesar de haver algumas fileiras de cadeiras entre Kanye e minha modesta altura de 1,68 m, ele ainda parece alto e intimidador. Um leve sorriso curva seus lábios carnudos. Aí está você. Não foi tão difícil assim, foi? Oi? Merda. Eu não costumo soar fraca assim. O que está acontecendo comigo? Calma, pelo amor de Deus. Olá. O sorriso continua igual, polido. Até acolhedor. Posso perguntar o que está fazendo aqui a essa hora? Fiquei depois do jogo. Deu para perceber. Por quê? Eu sou sua fã. Digo a primeira coisa que me vem à cabeça. Por que não pensei nisso antes? Na verdade, até pensei. Mas logo descartei a ideia. Os Vipers já tinham fãs demais se jogando aos pés dos jogadores. Isso não me ajudaria a me destacar. Mas agora que estamos a sós, talvez ajude. Entendi. A palavra é seguida de um olhar intenso, sem um pingo de calor. Estou sendo analisada, mas não há qualquer conexão entre nós. Encarando o azul pálido dos olhos dele, me sinto afundando no Oceano Ártico, com camadas de gelo se formando na superfície em uma velocidade preocupante. Deve ser esta a sensação de ser congelada viva. Afasto a imagem da cabeça. É Kanye, não Preston ou, Deus me livre, o imprevisível Jude. Ele é minha melhor e única opção. Continuo com mais firmeza. Sou uma nova fã. Não entendia muito de hóquei antes, mas estou aprendendo por causa do time. Vai, Vipers! Fico feliz por termos conseguido te atrair para o jogo. A voz dele soa calma, como um oceano sem ondas. Pois é, essa sempre foi a impressão que Kanye passou. Profundo, contido, confiável. Um oceano em toda a sua glória. Você me fez um grande favor. Abro um sorriso. Sempre ouvi que tenho um sorriso bonito, e não me importo de usá-lo a meu favor. Quem precisa não escolhe moeda, e na situação atual com certeza eu estou precisando. Quem é seu jogador favorito no time? Você respondo sem hesitar. Tem certeza que não está dizendo isso só porque sou eu aqui? Se Callahan aparecesse, você mudaria a resposta rapidinho, não? Callahan é agressivo e violento demais no jogo. Não acho isso divertido de assistir.
A maioria dos fãs de hóquei acha. Eu não. Prefiro sua capacidade tática e sua habilidade natural de liderar tanto no ataque quanto na defesa. Estou lisonjeado. Obrigado. A voz continua a mesma. Impassível. Fria. Ele com certeza não parece lisonjeado. Ou talvez já tenha recebido tanto elogio que a resposta virou automática. Não, eu que agradeço por tirar um tempo para conversar comigo. É difícil te encontrar no campus, então isso significa muito para mim. Eka, não costumo elogiar estranhos assim. Estou com vontade de me encolher de vergonha. Faço tudo pelos fãs. Se quiser um autógrafo, é só vir até aqui. Eu não mordo, juro. É então que me dou conta de que ainda estou encolhida atrás da fileira de cadeiras de plástico, agarrada a uma delas com tanta força que meus dedos doem. Solto devagar e começo a descer os degraus. Os olhos de Kanye permanecem cravados em mim durante todo o caminho. Não são exatamente ameaçadores, mas intensos, como se estivessem estudando os adversários no gelo. Eu deveria me sentir elogiada, mas já vi esse homem esmagar tantos oponentes que a atenção dele provoca certo desconforto. Paro diante dele que se impertiga. Não sei se é para me intimidar, mas acho que subestimei sua altura. Com os patins, ele se assoma sobre mim. De perto, o maxilar é ainda mais anguloso, a pele lisa com uma leve barba por fazer. E os olhos são ainda mais pálidos. Muito mais frios. Levemente perturbadores. Ele se move com uma naturalidade invejável, totalmente à vontade. Sinto inveja. Como alguém consegue ser tão seguro de si? Tão autossuficiente? Posso deixar o autógrafo para outro dia? Pergunto, tentando acabar com a tensão invisível. Estou sem caneta e papel. Que tal uma foto então? Seria incrível. Tateio o bolso de trás, pego o celular e abro a câmera. Por causa da nossa diferença de altura, não consigo achar um bom ângulo. Posso? Pergunta ele depois de ficar só olhando enquanto me atrapalho por alguns segundos. Entrego o celular com um sorriso amarelo e me aproximo para tirar a foto. Um aroma amadeirado e almiscarado invade meu nariz. O cheiro é tão masculino que meu rosto se vira por instinto e o calor sobe pelo pescoço. Sempre achei atraentes homens com um bom perfume. Esqueço de sorrir enquanto ele tira várias fotos seguidas. Ao me devolver o celular, encaro o anel preto no dedo dele por tempo demais e torço para conseguir não fazer cara de nojo. Agora, por que não me conta o que realmente está fazendo aqui, Dalia Thorne? Meus dedos ficam imóveis ao redor do celular enquanto ele segura a outra ponta. Não solta quando nossos olhos se encontram. Sua expressão não mudou, mas um que sombrio permeia a educação polida de antes. Como você sabe meu nome? Sussurro. Você se candidatou à vaga de estágio da equipe médica, não foi? O currículo tinha seu nome e sua foto. E você leu o currículo de todos os candidatos? Como capitão do time, sim, eu leio. Ninguém se aproxima dos VIPers sem o meu conhecimento. Ele faz uma pausa e solta meu celular. Ou minha aprovação. Eu já sabia disso. Eu sabia. Por isso que tentar me aproximar dos outros seria inútil e perigoso. Não importava quem eu escolhesse, Kanye ia notar de qualquer jeito. Por isso fui atrás dele desde o começo. E como sabe que eu quero me aproximar do time? Pergunto sem tentar negar. Kanye é esperto, e qualquer tentativa de desconversar acabaria saindo pela culatra. Além de tentar entrar para a equipe médica, você também andou perguntando por aí sobre vagas administrativas e vem tentando se enturmar com quem convive com os jogadores. Ele descobriu tudo isso? Como? Meus olhos se voltam para o anel. Vencor. É claro. Como membro, ele conhece cada canto deste lugar. Acho que subestimei quão estreitos são os laços deles com a universidade e com o time. E eu te deixei desconfiado? Sorriu, fazendo parecer um sorriso sem jeito de propósito. Até meio envergonhado. Eu não diria desconfiado. Curioso seria mais preciso. Engulo em seco. Curioso sobre o quê? Sobre seus motivos. Não posso ser só uma fã do time? Pode. Mas suas ações não condizem com o que você diz ser. Por quê? Em primeiro lugar, você não tá usando camisa do time. E embora isso seja normal para quem só assiste de vez em quando, é estranho para quem se diz fã. Segundo, você disse que só começou a acompanhar hóquei recentemente, mas entende meu estilo de jogo e o do Callahan como se tivesse estudado, não só assistido por diversão. Por fim, se você fosse mesmo uma fã, teria aproveitado a chance de tirar uma foto comigo, Armstrong e Callahan. Mas ficou escondida, ouvindo nossa conversa, o que me diz que tem um plano. Um plano que tem menos a ver com o time, e mais com o meu anel que você já olhou pelo menos 3 vezes desde que começamos a conversar. Droga, ele é bom. Tão bom que fico sem palavras.
A maneira como ele expôs a análise, com palavras tranquilas e precisas, me impressiona e ao mesmo tempo acaba com os meus nervos. Quão transparente eu sou para ele? E será que é seguro me envolver com ele? Ele tem uma percepção assustadora e é mestre em reconhecer e relacionar padrões. Isso é fascinante no rink, mas letal na vida real. Ele levanta a mão e exibe o dedo indicador. Sabe o que este anel significa? Todo mundo na cidade sabe, responde em um fio de voz. Verdade, mas provavelmente não tão bem quanto você. Na real, poucos decifraram o verdadeiro significado. Não sei do que você está falando. Não se faça de burra. Isso insulta a nossa inteligência. O que você quer que eu diga? Sussurro, me sentindo encurralada pelas garras dele, sem que ele precise tocar em mim. O que o anel significa, Dalia? Eu não sei. Já deu. Ele se vira e começa a patinar para longe. Entro em pânico, minha respiração sai entrecortada e começo a desenhar círculos no polegar com o dedo indicador. Eu sei, simplesmente sei que se ele for embora agora, nunca mais vai me dar atenção. Pareceu decepcionado com a minha resposta. Sabia que eu estava mentindo e, em vez de discutir, preferiu encerrar a conversa. Espera. Significa que você é um membro sênior da Vencor. Ele para uma curta distância e se vira bem devagar. A expressão continua calma e distante, como sempre. Quais são os outros níveis? Iniciado, membro, sênior e fundador. Respondo devagar, revelando que sei mais do que deveria. Coloquei todas as minhas cartas na mesa. Agora cabe a ele decidir se as vira ou se me deixa jogar. Eu poderia ter mentido e negado saber, mas Kanye já deixou bem claro que não tem paciência para essas merdas. A voz grave dele preenche o ar. E como um universitário, como eu consegui um posto tão alto na hierarquia? Porque você é. Eu sou. Parente direto de uma das famílias fundadoras. Verdadeiro e falso. Subi de nível como qualquer outro. Apenas comecei cedo. Ah, eu não sabia disso. Achei que ele, Jude e Preston tivessem acesso só pelos laços familiares. Cedo, quando? Pergunto. Cedo. Ele fala a palavra com tanta autoridade que encerra qualquer possibilidade de eu insistir em fazer mais perguntas. Agora, por que você conhece tão bem a Vencor se nasceu no Maine e cresceu em Nova Jersey, Dalia? Engulo em seco. Apesar de a informação ser pública e constar no meu currículo, o fato de ele se lembrar tão bem é perturbador. Você sabe que eu tenho bolsa, não sabe? Começo em um tom controlado. Sei sim. E daí? Se você fez o dever de casa, deve saber que recebo auxílio. Nasci em uma cidadezinha costeira do Maine, filha de um pescador e uma costureira, mas não me lembro muito dessa vida, porque meus pais morreram quando eu tinha 6 anos. Mas lembro que minha mãe remendava o mesmo vestido 5 ou 6 vezes em vez de comprar um novo. Lembro de nunca ter comida suficiente para aplacar a fome. E as coisas não melhoraram depois que fui parar no sistema do governo, jogada de um lar abusivo para o próximo. Crianças como eu não recebem coisas boas. Algumas viram viciadas. Outras vendem o corpo. Muitas morrem em acidentes estranhos. Ninguém se importa com um cadáver sem nome largado na beira da estrada. A gente vira estatística para alimentar a máquina. E as poucas que conseguem escapar, como eu, continuam sendo tratadas como forasteiras, sofrem discriminação. Não importa quanto a gente se esforce para ser inteligente, seja pelos livros ou pela vida. Paro, mais por causa do nó que se formou na minha garganta. Não tinha a intenção de falar tanto da minha vida, mas sinto que nada menos do que a verdade seria suficiente para ter algum efeito sobre Kanye. Na real, se eu mentisse, ele com certeza perderia qualquer respeito por mim, visto que chegou bem perto de encerrar a conversa quando tentei. Apesar de eu ter me aberto sobre minha vida nada glamourosa, Kanye não reage. Nada perturba sua expressão de monge. Ele nem parece estar tentando calcular se estou dizendo a verdade. E é tudo que diz, para que eu continue, como se mãos invisíveis estivessem vasculhando meu cérebro, analisando cada pedaço. E já estou cansada de ficar do lado de fora. Pelo menos uma vez na vida quero estar dentro. Quero acordar de manhã sem precisar me preocupar com como sobreviver por mais um dia. Ouvi dizer que a Vencor pode ajudar com isso. Que se eu me tornar membro, meu futuro vai estar garantido, como já aconteceu com tantos políticos, empresários e até ex-presidentes. Quero estar no grupo dos poderosos, não dos fracos. E você achou que a melhor maneira de conseguir isso seria se aproximar do time de hóquei, com 3 jogadores sêniores e mais alguns membros, e tentar ser convidada por um deles para a iniciação que está prestes a acontecer? Não é uma pergunta, mas ainda assim respondo. Pois você pensou certo. Vou realizar seu desejo. Fico boquiaberta.
Kanye acabou de concordar em me ajudar sem que eu precisasse recorrer a nenhum dos planos diabólicos que preparei? O quê? Por quê? Será que ele está com pena de mim? Sinceramente, não me importo. Posso ser um cachorrinho patético se isso for abrir portas. Não tenho tempo para orgulho bobo em uma situação destas. Sério? Pergunto, ainda sem acreditar no que ouvi. Sim, eu tinha pensado em outra pessoa para a iniciação, mas vou levar você. Sinto um calafrio quando ele diz vou levar você. Mesmo sem alterar o tom, há uma mudança estranha no olhar dele. Um sorriso aparece nos lábios de Kanye e eu o encaro. Era para eu achá-lo assim tão absurdamente lindo? O sorriso logo desaparece, substituído pelo tom mecânico dele. Mas já aviso, não é uma iniciação qualquer, nem um trote bobo em que vão te pedir para realizar desafios idiotas. Você será testada, levada ao limite, e terá que oferecer seu corpo e sua alma no altar de pessoas insanas. Se recusar, está fora, banida para sempre. Se não provar que está disposta a ser usada pela Vencor, vão sabotar sua vida até você fugir do país ou se matar. E se trair a Vencor, ninguém nunca vai encontrar seus restos mortais. Tem certeza que ainda quer participar? Às vezes, é muito mais seguro estar de fora do que estar dentro com as mãos sujas de sangue. Outro calafrio atravessa meu corpo e aperto o celular com mais firmeza. Ouvi muitos boatos e participo de fóruns na Dark Web que discutem teorias e histórias sobre o que esse pessoal é capaz de fazer. As palavras de Kanye, ditas no tom calmo de um apresentador de telejornal, não deveriam me abalar, mas abalam. Se tivesse ouvido esse aviso um ano atrás, teria virado as costas e ido embora. Mas agora não tenho nada a perder. E se eu tiver que sacrificar minha vida para vingar minha irmã, que seja. Então respondo em uma voz firme e morta por dentro. Tenho certeza. Kanye me observa sem surpresa nem aprovação. Se mudar de ideia antes de ser aceita, diga uma palavra que só nós dois saberemos. E eu farei tudo parar. Não importa o que esteja acontecendo. Vamos usar vermelho. Assinto. Por que está me ajudando? Ele dá uma batidinha na minha bochecha com o dedo indicador, o mesmo que carrega o anel. O metal frio faz minha pele se arrepiar, mas não se compara ao fogo eletrizante que desce pela barriga quando a pele dele encosta na minha. Estou curioso para ver se você vai aguentar. E até onde vai chegar minha falsa fã. O sorriso some quando ele dá um último tapinha na minha bochecha. Não me decepcione. 3. Dahlia. Não me decepcione. Não me decepcione. Não me decepcione. Já faz uma semana que Kanye disse essas palavras para mim. E não disse mais nada desde então. E por algum motivo, elas não saem da minha cabeça. Tentei várias vezes entrar escondida para assistir aos treinos dos Vipers, quem sabe chamar a atenção de Kanye e perguntar quais são os próximos passos. Mas a segurança deles não brinca em serviço. Eles têm uma política de tolerância zero com qualquer um de fora, mesmo que seja uma grande fã do time. E não importa se estuda na Universidade de Greystone. Não fossem as fotos no meu celular, eu acharia que toda a conversa com Kanye, assim como a promessa de me levar à iniciação, tinha sido produto da minha imaginação. Claro, ninguém sabe quando ou onde as iniciações da Vencor acontecem, já que, segundo os boatos, eles mudam tudo para manter o mistério. Mas Kanye faz parte do círculo interno. O nível sênior é o mais alto que um membro pode alcançar antes de se tornar um fundador. Não faço ideia dos testes que eles enfrentam ou quantas almas tem que vender ao diabo para subir tanto, mas suspeito que só a própria alma não seja suficiente. Franzo a testa examinando minha foto com Kanye no celular. Eu a postei outro dia e até o marquei, e tudo que recebi em resposta foi uma curtida. Só isso. Nenhuma mensagem ou reconhecimento de que existo. Nada. Eu deveria estar estudando, mas me pego encarando a foto de novo. A expressão de Kanye é mais calma que uma noite sem estrelas e tão profunda quanto. Não consigo imaginá-lo vendendo a própria alma, para ser sincera. Ele realmente ouve o que você fala e não tem o caráter questionável de Preston nem a brutalidade de Jude. Ele pode ser implacável no jogo se precisar, mas nunca vi Kanye ser agressivo, nem dentro nem fora do ringue. Dou-o na mão dele para olhar o anel. Ele continua sendo parte da Vencor, um membro sênior. Por algum motivo, sempre acabo ignorando esse detalhe quando penso em Kanye, o que não paro de fazer desde nosso último encontro. Sendo ou não parte da Vencor, não acho que ele seja o tipo que faz promessas vazias. Mas por que não me procurou desde então? Ele é meio intocável no campus, então não dá para ir falar com ele como se fossemos conhecidos. Estudamos em áreas completamente diferentes, em prédios que ficam em extremos opostos da universidade. Ele, negócios.
Eu, preparatório para a medicina. Então seria difícil inventar uma desculpa para estar do lado dele como se fosse uma coincidência. Além disso, seria uma jogada inteligente? Um encontro público? Da última vez, ele fez questão de esperar os amigos se afastarem antes de falar comigo. Imagino que queira manter nosso acordo em segredo. Kanye Davenport. Você não estava mentindo sobre seu crush, hein? Viro, sobressaltada. Estava tão distraída, perdida em pensamentos, que nem reparei em Megan se aproximando da minha mesa. Viro a tela do celular para baixo às pressas. Ele não é meu crush. Meg é minha colega de quarto no alojamento da Gu, e como eu, tem bolsa de estudos, então pelo menos não existe um abismo social entre nós. Mas, para sua sorte, ela veio de uma família feliz. De vez em quando a vejo com os pais ou os irmãos nos cafés locais. Cada uma cuida da sua vida. Ela tentou fazer amizade no início, já que é bem extrovertida, mas depois de me ver estudando feito uma louca para manter as notas altas e a bolsa, resolveu ficar na sua e passar mais tempo com os amigos de ciências sociais. Mega é ruiva, tem a pele escura e um estilo marcante. Hoje está usando um vestido estilo kimono nas cores vermelho, branco e verde, com fendas na saia e alças de correntes brilhantes, pronta para sair à noite. Amiga, você estava encarando aquele homem como se fosse um petisco. Ela se examina no espelho de corpo inteiro perto da porta. Não estava, não. Estava sim. Ela começa a tirar selfies no espelho. O lado do quarto dela está coberto de roupas coloridas jogadas na cama depois de sua busca pelo look ideal. Há algumas bolsas caídas no chão, mas a escrivaninha está impecável, com os livros de ciências sociais organizados como se fossem tesouros preciosos. O meu lado é, na melhor das hipóteses, minimalista com meus livros de medicina e um notebook. Já a mesinha de cabeceira está abarrotada das revistas de hóquei universitário que ando estudando com mais afinco do que as matérias da faculdade em si. Meus 3 pares de tênis brancos estão enfileirados do lado do closet. Os sapatos de Mega ocupam o restante do espaço, calçados de todos os tipos e cores. E eu aqui sem entender sua nova obsessão por hóquei. Vou te falar, viu? Você gosta só do filé. Não podia ter escolhido um plebeu qualquer do time? Giro a cadeira para encará-la. Outra diferença entre mim e Megan é que ela estuda na Gu desde o primeiro ano. Eu, por outro lado, estava cursando faculdade na cidade vizinha, Stantonville. No fim do ensino médio me inscrevi tanto na Gu quanto na Stanton River College, a SRC, mas fui rejeitada pela Gu e aceita pela SRC. Fiquei triste, mas pelo menos Violet, minha irmã, também entrou na SRC. Então nos mudamos de New Jersey para Stantonville. Imagine só minha surpresa quando me ofereceram uma bolsa aleatória para a Gu no verão, logo antes do meu último ano na faculdade. Dizer que eu fiquei nas nuvens é pouco. O curso de medicina da Gu é incomparável, e foi justamente por causa dele que minha primeira escolha sempre foi a Gu. Ser aceita de última hora foi surreal. Violet pareceu um pouco apreensiva, mas comprou um bolinho para a gente comemorar naquela noite, e foi muito divertido. Achei que seria o meu novo começo. E é. Mas agora não tenho mais Violet comigo. Megan, na verdade, é de Stantonville. Poderia ter ido para a SRC, mas fez questão de se inscrever na Gu porque, segundo ela, este lugar é foda. Tirando o time de hóquei famoso, a SRC não tem nada. Os Stanton Wolves são os maiores rivais dos Vipers. Os 2 times são conhecidos por formarem os melhores jogadores da NHL, e os jogos da Guerra Fria entre eles são, sem dúvida, os mais aguardados da liga universitária. Apesar de Megan não ter muito interesse em hóquei, cresceu perto dessas 2 lendas. Então sabe mais do que os boatos que escuto ou que consigo descobrir com minhas pesquisas técnicas. Eu não escolhi ninguém, digo, só para continuar a conversa. Ele teve a generosidade de me deixar tirar uma selfie de fã depois do jogo. Ela desvia o olhar do espelho e põe a mão na cintura. Você vai olhar na minha cara e ter a coragem de dizer que não quer nada além de ser fã? Giro a caneta tinteiro entre os dedos, mas não respondo. Foi o que pensei, diz ela com um sorrisinho vitorioso, antes de se virar para o espelho e arrumar os cachos ruivos. É melhor não criar expectativas. Ele está no topo da cadeia alimentar, tipo a realeza desta faculdade, desta cidade, deste mundo. Gente como a gente não se mete com gente como ele e sai inteira. Então é melhor ser menos exigente, a não ser que só queira transar. Nesse caso, é bom entrar na fila. Eu deixaria aquele homem me jogar por aí como se eu fosse o disco dele. Ouvi dizer, de uma conhecida que ele tem um pau enorme. Megan, que foi? Preciso fazer minha pesquisa antes de abrir as pernas. E já fiz a pesquisa para você também. De nada.
Não consigo deixar de rir. E o que mais você sabe além de boatos sobre o tamanho do pau dele? Essa é a única informação que me importa. Ela me olha de lado. E que importa pra você também, se quiser evitar problemas. Só quero saber minhas chances. 0. Esse pessoal que mora em Ravenswood Hill só se relaciona entre si, casa dentro do mesmo grupinho e produz miniaturas de si mesmo para repetir o ciclo. A gente é de fora e quem é de fora não tem a menor chance. Ela olha para o teto. Meu Deus, na próxima encarnação quero nascer um homem rico. Amém. Espera aí. Com um pau bem grandão também. Um amém bem grande. Então quem é de fora não tem chance de nada sério. Mas transar tudo bem? Claro, transar é só diversão. Qualquer coisa além disso não. Se quiser ser realista, você tem mais chance com o galinha do Preston, que pega geral, do que com Kanye. Aliás, até Jude pode ser mais fácil de pegar do que Kanye. É difícil deixar aquele homem animado com qualquer coisa que não seja hóquei. Os casos dele são raros. Ou ele está treinando para virar monge ou tem um bom acordo de confidencialidade, porque todo mundo quer pegar, mas quase ninguém consegue. E quem consegue não comenta por aí. Transar com Kanye é a última coisa na minha cabeça agora. Certo, talvez não exatamente a última. Eu estaria mentindo se dissesse que não o acho gostoso. Se as circunstâncias fossem diferentes, até toparia uma diversão casual como Megan. Mas com a minha situação, eu preciso de mais envolvimento. Muito mais. Você já foi até Ravenswood Hill? Pergunto. Tipo, para espiar e ver como eles vivem por lá? De jeito nenhum. Esta linda cabecinha aqui, ela aponta para a própria testa. Quero que continue presa ao meu pescoço. Não, muito obrigada. É tão perigoso assim? Porra, e como? Escuta. Sei que você deve ser dessas que adoram mundos secretos, casas mal assombradas e florestas encantadas, mas não estamos em um filme de terror. Quem ousa se aproximar de lá some sem deixar rastro. Não vira nem estatística. Já virei. Não tenho mais nada a perder, mas Megan tem razão. Ir para Ravenswood só por curiosidade, sem um plano de entrada nem de fuga, é pedir para morrer. Por isso pensei que a melhor forma de entrar seria por meio do time. Megan espalha uma nuvem de perfume no ar antes de sair, fazendo mais uma tentativa de me levar para alguma festa incrível esta noite. Ela desiste quando digo que vou estudar. Pelo menos essa é a intenção. Mas é difícil me concentrar, mal consigo terminar o estudo de caso de ética. Meu celular pisca e dou uma olhada nas fotos que Megan mandou para mostrar o que eu perdi. A caneta entre meus dedos para de se mover e cai em cima do livro quando vejo uma mensagem de @Kanye.Davenport. Kanye, você está livre hoje à noite? Meu coração dispara, batendo tão alto que consigo ouvir a pulsação nos ouvidos enquanto digito. Oi? Sim. Aí percebo que soa desesperado demais, então deleto. Por quê? Kanye, a iniciação é hoje. Daqui a 2 horas. Meu Deus. Antes do que eu imaginava. Não que eu achasse que receberia um convite pelo correio ou algo assim, mas ser avisada com 2 horas de antecedência? Nem mentalmente preparada eu estou. Kanye, você vai? Eu vou. Onde? Kanye, vou mandar o endereço. Esteja lá daqui a 1h30. Ok. Obrigada. Ele visualiza e não responde. Achei que a conversa tinha acabado aí, mas então uma única palavra aparece na tela e meu coração bate ainda mais rápido. Kanye Dalia. Oi? Kanye, vermelho. Diga essa palavra agora e esse pesadelo não vai acontecer. Se não disser, não terá outra chance depois. Meus olhos correm pela mensagem dele 1, 2, 3 vezes. Assim como da outra vez quando soube que eu queria entrar, ele está me dando uma saída. Mas ele não sabe que quando coloco uma ideia na cabeça, não paro até conseguir o que quero. Alguém da Vencor está por trás do ataque que deixou minha irmã em coma. Perdi o que restava da minha família por causa deles e não vou descansar até ver todos 7 palmos abaixo da terra. Com sorte depois de sofrerem. Então não. Eu posso morrer, mas não vou aceitar a saída que Kanye está oferecendo. Ainda assim, gosto que ele tenha colocado a opção na mesa. Até daqui a pouco. Há um longo silêncio até ele enviar uma última mensagem. Kanye, vista algo confortável. Vai ser a noite mais longa da sua vida. 4. Kanye, não é a primeira, nem a segunda, nem mesmo a 100ª vez que vejo uma cena dessas. E não vai ser a última. Mas nunca chega a me afetar. Nem os gritos, nem o borbolejar de sangue, nem o fedor de medo misturado à constatação absoluta da vítima de que ela fez merda. E que essa vai ser a última vez na vida que fará merda.
Escuta, escuta por favor, me escuta, súplica o vice-reitor, Fred de joelhos, a barriga estufada entre os botões arrebentados da camisa, a gravata roxa horrível apertando o pescoço até deixar o rosto vermelho. Jude, Preston e eu chamamos Fred para dar uma volta depois da aula. Ele sorriu, todo animado, achando que estávamos oferecendo uma oportunidade. Não é todo dia que um mero vice-reitor consegue uma reunião particular com 3 membros sêniores da Vencor, que vão se tornar fundadores na prática assim que se formarem. E Fred, como qualquer membro da Vencor, sabe que apenas quem nasce em uma das 4 famílias fundadoras tem direito ao posto de fundador. A gente sempre teve o monopólio de poder no campus, mesmo sendo só membros sêniores. O nível que ele nunca vai alcançar. Porque em vez da reunião que Fred imaginava, nós o levamos até um galpão da minha família, tão afastado da cidade que ninguém vai ouvir seus gritos. Os capangas do meu pai estão do lado de fora, esperando a gente terminar a diversão para fazer a limpeza da cena. Embora a verdade seja dita, Jude e Preston estejam se divertindo muito mais do que eu. Eu só estou aqui para concluir uma missão de decapitação. Ou seja, cortar a cabeça de uma cobra que começou a pensar em morder o próprio dono. O poder da Vencor, além das relações de negócios entre as 4 famílias fundadoras, gira todo em torno de controle. Se surge uma oportunidade, não só a aproveitamos como também eliminamos qualquer um que vire obstáculo. É uma sociedade secreta que depende muito dos membros fundadores e de suas conexões. Mas ao contrário de outras sociedades, não é bem uma fraternidade, e brigas entre as famílias para ver quem vai sair por cima são comuns. Membros sêniores, o nível mais alto que alguém de fora pode alcançar, em geral são preparados para posições elevadas na sociedade, como senadores, líderes partidários, comandantes de forças militares ou complexos financeiros. O papel deles é expandir a rede de aliados da Vencor e servir aos seus interesses. Costumam ter membros subordinados a eles para fazer o trabalho sujo e, ao mesmo tempo, ficar de olho nos sêniores no caso de alguma traição. Não é tão raro um membro virar sênior por delatar o sênior para o qual trabalhava. Já que é impossível alguém de fora das famílias fundadoras subir além disso, Preston, Jude e eu somos anomalias no campus. Controlamos o time, e todo mundo na Universidade de Greystone está abaixo de nós. A missão de hoje foi uma que eu mesmo escolhi a dedo, então os outros 2 não precisavam vir, mas Jude desenvolveu um vício irritante em matar, e Preston sofre de um caso incurável de sede de sangue. Como membros sêniores, somos nós que passamos esse tipo de missão a nossos subalternos, e nosso papel deveria ser supervisionar das sombras, só interferindo se as coisas saíssem do controle. Mas sempre preferi fazer as coisas eu mesmo. Não confio em mais ninguém para concluir a tarefa com a mesma eficiência que eu. Escutar o que exatamente? Eu me recosto em uma cadeira de metal diante de Fred, limpando a arma com um pano devagar, garantindo que ele a veja o tempo todo. Que você anda vendendo drogas no campus pelas nossas costas? Foi só uma vez, por favor, eu tenho família, implora ele, com gotas de suor se acumulando no buço e no nariz oleoso. Então devia ter pensado nessa família antes de tentar passar a perna na gente. Eu me levanto. Ninguém passa a perna na Vencor. Você é só uma ferramenta descartável. E começou a achar que tem vontade própria. Quem pensa somos nós, não você. Eu juro que nunca mais vou fazer isso se me derem uma segunda chance. Não seja ingênuo. Com a gente não tem segunda chance. Um erro e você está fora. Ainda mais quando achou que ia escapar impune, diz Jude surgindo atrás de Fred. Ele agarra a gravata do homem e puxa com tanta força que é uma surpresa o pescoço não ter quebrado. Essa ousadia é de matar, diz Preston, ajoelhando-se na frente de Fred e girando a faca entre os dedos. Deixa eu te contar uma coisa, nada passa despercebido por aqui. Você pode se esconder, mas não pode fugir. O certo é você pode fugir, mas não se esconder, corrige Jude. Ah, eu quis dizer do outro jeito mesmo. Preston encosta a lâmina no pescoço de Fred e o homem prende a respiração. Se é por causa da faca ou do estrangulamento de Jude, não sei. Isso não faz sentido. Não seja idiota. Ah, o porco falando do mal lavado. O ditado é o sujo falando do mal lavado, não porco. É a mesma merda. Preston puxa o braço para trás, cortando a garganta de Fred. O sangue jorra como uma fonte, espirrando nos dois, sujando o rosto, o cabelo, a roupa. Voa para todo lado. Acaba respingando até na minha calça jeans e no tênis. Que saco! A boca de Fred fica aberta, os olhos vidrados enquanto ele sangra até morrer em questão de segundos. Argue, olha só o que você fez, Jude. Preston se endireita. Nem deu tempo de ver ele morrer.
Foi você que matou ele, filho da puta. A gente nem teve tempo de torturar. Preston se vira para ele. A culpa é sua, que ficou dando uma de espertão e querendo me corrigir. Eu não precisaria te corrigir se você falasse direito, não é? Eu sempre falo direito. O problema é você que não reconhece a superioridade. Superioridade só se for em ser um porre. Você me chamou de quê? Jude dá um passo à frente. De porre. Preston dá tapinhas no próprio ombro e um tapa na cabeça de Jude. Agora ficou claro? Preston o agarra pela gola. Eu vou te afogar no sangue do Fred. Os dois estão prestes a sair no soco, como sempre, então enfio a arma de volta no coldre e aviso. Já vou falar logo, se começarem a brigar, não vou apartar. Não quero ficar ainda mais sujo desse sangue imundo. Ah, é? Preston sorri, e fica com a expressão maníaca com o sangue escorrendo pelo rosto. Ele solta a gola de Jude e passa o braço pelos ombros do outro em um gesto fraternal, a agressividade sumindo. Ei, grandão, é impressão minha ou Kanye tá se achando superior? Não, é isso mesmo. Ele tá com aquele ar de sou melhor que vocês. Dá nojo. Bem que eu falei. Acho que a gente devia tomar uma providência. Nem pensem em. Antes que eu consiga reagir, os dois pulam em cima de mim. Jude e principalmente Preston me sujam de sangue. E embora eu tente empurrar os dois para longe, os babacas formam a dupla perfeita e conseguem me vencer. Sempre foi assim, desde a época do colégio interno. Eles começavam a discutir, eu tentava separar a briga e acabava sendo o alvo, porque sim. Só consigo me livrar deles quando o sangue de Fred me cobre da cabeça aos pés. Preston dá uma gargalhada, e Jude me observa com uma expressão satisfeita enquanto saio do galpão para falar com os homens do meu pai. Porra, são duas crianças. Não importa como Fred morreu. O que importa é que ele morreu e não vai mais trair a Vencor. O alto escalão, ou seja, os fundadores, logo vai escolher um substituto. Isso se já não tiverem escolhido. Minha missão como capitão dos Vipers é garantir que o campus esteja sob controle e cumpra seu papel como um dos muitos tentáculos da Vencor. Como esta cidade é obcecada por hockey, como se fosse uma religião, faz sentido usar o time mais popular como nossa base. É por meio dele que vigiamos a Universidade de Greystone e recrutamos quem julgamos digno, apesar de só permitirmos a entrada de membros de alto status social. Normalmente. Porque ao entrar no carro estou pensando na exceção que abri. A falsa fã que disse querer uma chance de entrar no círculo. Uma chance que estou dando não por compaixão, mas porque quero vê-la de joelhos. Literalmente. Metaforicamente. Piso no acelerador. Hora do melhor momento da minha noite. Tomara que ela não me decepcione. Se decepcionar, talvez eu precise levá-la a um dos nossos galpões. E seria uma pena ver aqueles olhos cor de mel ficarem vermelhos. 5. Dalia. Meses. Foram meses de planejamento constante e cuidadoso, cálculos minuciosos e uma paciência que testou meus limites. Meses. E agora o dia finalmente chegou. Enxugo as mãos suadas na calça jeans depois de estacionar minha bicicleta e caminho apressada pelas ruas mal iluminadas. Segui o conselho do Kanye e vim com a roupa mais confortável que tenho, uma camiseta cinza básica e meus tênis mais surrados. Se dissesse que não estou com medo, seria mentira. Só ouvi boatos sobre as cerimônias de iniciação da Vencor, e todos falam em longos interrogatórios, provações físicas e psicológicas, e um processo brutal em que a gente perde nossa humanidade. Mas são só boatos. Ninguém além dos membros da Vencor sabe a verdade. Apesar do leve tremor que toma meus membros e da sensação de peso em meus pés, nenhum medo vai me impedir de ir atrás de justiça por Violet. Violet e eu não somos irmãs de sangue, mas nos conhecemos em um lar adotivo, um dos mais abusivos em que já vivi, e nos aproximamos. Ela me protegia quando o homem que deveria cuidar da gente bebia demais e nos batia, ou quando a esposa dele tentava me viciar em metanfetamina. Certa noite, Violet segurou minha mão e sugeriu que fuguíssemos. Passamos um tempo morando na rua, e ela se recusava a ir para um abrigo ou para qualquer outro lugar do governo. Nenhuma de nós confiava mais no sistema. Eu tinha uns 12 anos e ela 13. Por algum motivo nossos pais adotivos, Marta e Gerald, não denunciaram nosso desaparecimento, e Violet disse que cuidou de tudo. Eu não sabia o que ela havia feito para convencer os dois, mas algo me dizia que tinha a ver com o olho roxo que ela ganhou. Eu tive vontade de voltar lá e matá-los. Mas a última coisa que queríamos era que fossemos encontradas e jogadas em mais um lugar abusivo. Por sorte, Violet aparentava ser mais velha, então conseguiu um emprego em um restaurante suspeito e implorou para a dona me deixar estudar no depósito enquanto ela trabalhava no turno da noite.
Ela me alimentava, acompanhava minhas notas e me levava para passear à noite. Ela foi minha mãe, meu pai, minha irmã e minha salvadora. Ela me cobria enquanto passava frio, me alimentava enquanto passava fome. Ela foi o abrigo quentinho que crianças desamparadas como eu não têm, até que foi arrancada de mim, por culpa da Vincor. Eles tiraram de mim a única pessoa que eu tinha no mundo, e tudo que me resta agora é o desejo de vingança. As ruas vão escurecendo até serem iluminadas apenas por alguns postes. As luzes estão